vamos falar com a advogada, integrante da Coalizão Direitos na Rede, Flávia Lefevre. Bom dia, Flávia. Bom dia, Glauco. Bom dia a todas e todos. Flávia, ontem nós tivemos a posse de André Mendonça como ministro do STF, cargo que vai ser ocupado por ele, se tivermos um andamento normal, por 26 anos. Ele vai ser ministro até 2047 e foi um processo conturbado. Ficou ali parado durante algum tempo, 4 meses para ser mais preciso, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A sabatina dele foi feita, depois veio a aprovação rápida também no plenário da Casa. Como é que você viu todo esse processo de escolha, primeiro do nome de André Mendonça até a posse ontem como ministro do STF? Flávia. Olha, Glauco, primeiro a gente tem que prestar atenção para que a Constituição coloca requisitos específicos para a escolha de um ministro do STF. Uma delas é saber jurídico, ter uma conduta ilibada, uma pessoa que não responda, por crimes, por ilícitos. E, nesse sentido, essas deveriam ter sido as orientações seguidas pelo presidente da República para escolher o ministro, o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas parece que o que motivou o presidente Bolsonaro a essa escolha foi o fato anunciado já antes até, de ele ser uma pessoa evangélica, ou seja, uma característica ligada à religiosidade num Estado que se pretende laico. Então, é questionável esse aspecto. Agora, a gente não pode esquecer que é uma prerrogativa do presidente da República indicar o ministro e ele, infelizmente, a eleição do presidente Bolsonaro, assim como muitos dos representantes do Senado e da Câmara hoje, foram eleitos com base num processo bastante questionado, infelizmente, o resultado de ações questionando esse processo eleitoral tiveram um desfecho que eu considero lamentável, porque quando a justiça reconhece a existência de ilícitos e não aplica as penas devidas e diz que, olha, dessa vez, ok, a gente vai desculpar, com as consequências gravíssimas que nós temos assistido, aí o desmonte das instituições brasileiras em diversos segmentos, meio ambiente, direitos humanos, enfim, um retrocesso enorme nas relações de trabalho, a questão do papel do Estado, como está previsto na Constituição Federal, enfim, a gente tem tido aí consequências terríveis por conta disso. Agora, essas pessoas estão eleitas, assim como o presidente da República, e têm o direito de exercer as suas prerrogativas. Infelizmente, a consequência é essa: a gente vai ter um ministro terrivelmente evangélico durante tantos anos, como você colocou. Mas, pelo aspecto legal, o processo todo transcorreu, ainda que de uma forma tumultuada, por causa da resistência do senador Alcolumbre para marcar a sabatina do hoje ministro, e da votação apertada, da sua aprovação para esse cargo, mas as fases processuais foram cumpridas e nós teremos de engolir essa situação. E essa questão, na verdade, a religião, a religiosidade de cada um seria algo pessoal, não deveria interferir na escolha desse ou daquele. Mas quem trouxe essa questão foi primeiro o próprio presidente da República, ao anunciar que queria nomear um ministro do STF terrivelmente evangélico, ou seja, colocando essa condição como sine qua non para esse tipo de indicação. Depois o próprio André Mendonça, que deu mostras seguidas da sua religiosidade de forma pública, e também as lideranças de algumas igrejas neopentecostais que assumiram
publicamente, inclusive, o lobby em favor de André Mendonça. Então esse tipo de mistura, né, não foi algo que foi criado, Flávia, foi algo que foi determinado pelas próprias pessoas interessadas nessa nomeação? Exatamente, Glauco, existe, né? Se a gente for observar, né, alguns anos atrás aí na história, existe uma intenção clara, um projeto de poder claro de um setor dessas igrejas, né? E durante a sabatina, a gente viu que o ministro André Mendonça afirmou que ele seguiria, né, na sua atuação no tribunal, a Constituição Federal, estava muito bem treinado, né, para as respostas todas que deu ali, mas assim que foi aprovado e saiu, ele se manifestou, falou, deu fez um relato, né, de que aquilo ali representaria um grande passo, né, para a religião dele, né? Então, está claro aí que existe um projeto de poder, a comemoração depois que também apareceu com a primeira-dama, né? Abraçando o ministro e todo o esforço e todo o lobby que foi feito para que isso acontecesse, mostra isso, né? A gente tem, e isto, né? E esse fato todo, esse lobby, né? Ele mostra que todo o processo ele se deu de uma forma distante do que está previsto na Constituição, porque o que se busca é alguém com capacidade jurídica, né, e compromisso com a justiça, porque vai ocupar a mais alta corte, um compromisso com a Constituição Federal de resguardar as instituições brasileiras. E o que a gente está percebendo é que existe, antes de tudo, um projeto de poder de um segmento das igrejas evangélicas. Um projeto de poder de um segmento e também do próprio Jair Bolsonaro, Flávia, porque ontem, inclusive, a gente teve o ministro Cássio Nunes Marques interrompendo o julgamento no plenário virtual do STF na discussão a respeito do comprovante de vacinação dos viajantes estrangeiros. 8 ministros já tinham votado para manter a decisão do relator no caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele pediu vista, né, desse processo, interrompendo aí qualquer tipo de consequência advinda dessa decisão que já estava na cara que ia ser confirmada. Então esse tipo de manobra, né, ainda mostra uma afinidade completa de um ministro do Supremo Tribunal Federal com os interesses do governo de plantão. O quão ruim isso é para a democracia, para as instituições brasileiras, Flávia? É definitivo, né, determinante, né, Glauco, porque na medida em que alguém indicado pelo presidente da República se sente comprometido em devolver, entre aspas, o favor da nomeação, né? A gente está tendo uma distorção do que está previsto na Constituição Federal. O compromisso não é com o presidente da República que indica o ministro. O compromisso deveria ser, né, com a Constituição Federal. E, nesse caso, considerando que tantas vezes vários ministros, né, do STF falam em respeitar a colegialidade, né, neste caso específico, quando 8 ministros já tinham votado, o ministro Nunes Marques suspender o julgamento, interromper o julgamento do processo, manifesta o que a gente deve esperar, né, desses 2 ministros indicados pelo presidente da República. Agora, além disso, nós tivemos aí o presidente da República também fazendo uma declaração, né, durante um evento na Fiesp a respeito do IPHAN, no Instituto de Defesa do Patrimônio Histórico do Brasil, dizendo que tinha feito promovido demissões ali por conta de uma obra de um shopping das lojas Avan, né, de propriedade do empresário Luciano Hang, né, que muitas pessoas viram aí um ato de advocacia administrativa, ou seja, um crime, né, na prática de Jair Bolsonaro, mais um, né, daqueles indícios de diversos crimes que teriam sido cometidos pelo presidente. Como é que você vê esse episódio, Flávia, e também o fato dele admitir isso e ser aplaudido
por empresários que estavam ali presentes? Olha, Glauco, a Constituição Federal ela estabelece alguns princípios, né, para a administração pública e para os agentes públicos. E ainda que o presidente Bolsonaro resista a ser visto como um funcionário público, né, ele se vê mais como um messias, como está no nome dele, né, ocupando esse cargo e podendo distribuir benesses para seus filhos, para seus colegas, seus amigos, seus correligionários. O fato é que ele é um funcionário público e ele deve observar esses princípios. Entre esses princípios, nós temos o princípio da impessoalidade e o princípio da moralidade, né? Então, nesse sentido, quando o presidente da República se sobrepõe a uma avaliação de um órgão técnico, porque o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, faz suas decisões com base em aspectos técnicos, né? Ele e o presidente, nessa manifestação na Fiesp, ele próprio já manifestou desconhecimento quando disse que nem sabia o que era o IPHAN, né? Eles nem sabiam o que era isso. Então, ele desrespeitou esse princípio, né, esses dois princípios da moralidade e da impessoalidade, porque ele mandou demitir pessoas, né, porque contrariaram o interesse de um correligionário, um apoiador seu, e eu acho que está claríssimo que se configurou o crime de advocacia administrativa, conforme está previsto no artigo 321 do Código Penal, que fala que é patrocinar, direto ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. E esse foi exatamente o que ele fez, né? Ele se valeu, se sobrepôs, né, à distribuição de funções administrativas, porque a administração pública ela funciona de acordo com atribuições feitas a cada funcionário, não é atribuição do presidente da República apreciar se uma determinada obra está inviabilizando ou atacando ou não o patrimônio histórico brasileiro, né? E especialmente no caso do presidente Bolsonaro, esse desconhecimento foi confessado ali naquela hora. Portanto, para mim está claro que houve o cometimento desse crime e, infelizmente, apesar de a Constituição Federal prever consequências nos artigos 84 seguintes, né, de crimes de responsabilidade ou crimes comuns, né, praticados pelo presidente da República, mas, em todos os casos, né, ou crime de responsabilidade ou crime comum, a gente vai depender de posturas da Procuradoria-Geral da República, posturas do Supremo Tribunal Federal e, especialmente, né, aprovação de processos contra o presidente do Parlamento, né, do Congresso Nacional. E hoje nós temos, infelizmente, por conta do que eu já me referi aqui, uma configuração do Congresso extremamente atrasada e comprometida com os interesses do presidente Bolsonaro. Vou dar aqui um exemplo, né? O PSL, que foi o partido pelo qual o presidente se elegeu, na legislatura anterior, tinha 8 deputados federais. E com o processo de fake news, o uso de WhatsApp para fazer comunicação em massa, ilegal, contrariando a lei eleitoral, como inclusive reconheceu o Supremo Tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, elegeu mais 54 deputados. Nós temos do PSL hoje, além de outros partidos que apoiaram o Bolsonaro e que têm uma visão, né, do que seja administração pública, né, do que sejam direitos e instituições democráticas muito diferentes do que, no meu modo de ver, a gente encontra garantido na Constituição e em outras leis brasileiras. Então, portanto, a gente tem uma extrema dificuldade de ver os atos ilícitos praticados pelo presidente da República, que não são poucos. A prova disso é que a gente tem mais de 100 pedidos de impeachment parados, né,
no Congresso Nacional e nada acontece, né? É lamentável, né? E vamos ver se nós conseguimos corrigir isso nas próximas eleições. Diante de tantos indícios de crimes de responsabilidade que teriam sido praticados pelo presidente da República, parece que o impeachment virou letra morta na Constituição. Flávia, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até, Glauco, muito obrigada e bom fim de semana a todos e todas. Nós que agradecemos, bom fim de semana. Conversamos aqui com a advogada, integrante da Coalizão Direitos na Rede, Flávia Lefebvre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.